Eu vou falar hoje sobre um pouco sobre a neuropsicologia infantil. A neuropsicologia infantil é um estudo que visa identificar a relação entre o cérebro junto ao comportamento, em busca de detectar diagnósticos precoces, criando intervenções para que se haja um acompanhamento profissional junto à criança. Essa avaliação, ela consiste em mapear o funcionamento cognitivo, criando um planejamento de estímulos e prevenção, juntamente com a reabilitação neuropsicológica durante o tratar de crianças em condições especiais. Com o intuito de compreender a atenção, a memória, o raciocínio, o comportamento, contudo, algumas funções que incorporam o cérebro que influencia, tendo em si um diagnóstico e tratamento correspondente a cada paciente. A dificuldade do desempenho escolar, notas baixas, dificuldades com leituras, escritas, linguagens, baixo rendimento, a desatenção, a agressividade e algumas queixas de professores também, na fase escolar, são sinais que podem ser observados com a criança. O neuropsicólogo infantil, ele atua mapeando o funcionamento cerebral e cognitivo de cada indivíduo, buscando estímulos e intervenções junto à reabilitação neuropsicológica de cada criança em condições especiais. A intervenção é feita juntamente com o neurologista, fonoaudiólogo e o neuropsicólogo infantil. Em comunhão, eles trabalham no diagnóstico e até para criar uma intervenção, para que se haja uma evolução no quadro infantil. A primeira etapa para o profissional atestar que a criança tem algum tipo de distúrbio mental é através da anamnese, onde o neuropsicólogo coleta dados importantes do dia a dia do paciente. O neuropsicólogo também trabalha em parceria com a escola e familiar da criança, analisando e monitorando o histórico médico familiar e convívio social. A partir desses dados são aplicados instrumentos de vigilância do desenvolvimento infantil, que pode ser realizado através de computador, jogos ou utilizando lápis e papel, que permite avaliar melhor a função cognitiva da criança. A importância da neuropsicologia infantil no tratamento do transtorno do espectro autista. O profissional, ou melhor, o neuropsicólogo, tendo em mãos ali um mapa de eventuais habilidades, dificuldades, de potencialidades e déficits desse paciente que está em atendimento, ele pode, com isso, fazer o quê? Toda uma programação necessária para intervir junto a este paciente, resultando ali um ganho, que fica um ganho muito grande para toda a equipe que está em acompanhamento desse paciente. De acordo com Almeida, em 2010, ele diz que essa avaliação neuropsicológica tem como objetivo observar as funções executivas, ou seja, a capacidade de desenvolvimento, e o planejamento de estratégias para alcançar os objetivos ali. Se existirem atrasos em algumas funções cognitivas da criança, dentro do que é esperado para a idade, essa coleta de dados que é feita pelo neuropsicólogo, ela é de suma importância para este saber o que lidar com as dificuldades enfrentadas pelo paciente e também decidir qual é a melhor maneira de gerir ali um programa de intervenção, E serve também para o que? Constatar ou até mesmo descartar ali uma suspeita de um quadro de autismo ou outras doenças, Para o diagnóstico do TEA, transtorno do espectro autista, é importante que haja a interdisciplinaridade dos profissionais que o acompanham, principalmente desde o nascimento. Por quê? Porque o pré-natal da criança já é considerado parte desse processo, visto que ali existem informações genéticas e comportamentais dos pais que podem servir de indicador de uma maior probabilidade da existência do transtorno em determinado indivíduo. Os sinais, os sintomas característicos do TEA, transtorno do espectro autista, aparecem antes dos 3 anos de idade. Por isso, a gente diz que entende que o diagnóstico precoce, juntamente ali com a intervenção rápida na primeira fase da infância da criança, é a melhor forma de proporcionar o desenvolvimento da mesma. Funções executivas e sua
relação com o transtorno do espectro autista. Segundo Abreu e Carvalho, 2014, as funções executivas são um conjunto de processos mentais responsáveis pelo controle, monitoramento e regulação dos nossos pensamentos, emoções e ações. Elas existem para exercermos nossa autonomia, o que normalmente não acontece com os autistas. Os autistas costumam ter uma grande dificuldade em se organizar para atividades banais da vida diária, por causa da disfunção executiva. As disfunções executivas, conforme artigo de 2012, redigido por Malloy Diniz, Nicolato, Moreira e Fuentes, trazem dificuldades à vida do autista porque a área do planejamento e da solução de problemas costumam ser bastante comprometida. Coisas do tipo incapacidade para estabelecer metas, identificar problemas a serem resolvidos, pensar em alternativas possíveis para alcançar o objetivo, escolher a estratégia mais eficiente, executá-la e monitorar a sua eficácia. Tomada de decisões também são um desafio para eles. Fazer escolhas entre alternativas que exigem análise de custo e benefício e das consequências a curto, médio e longo prazo. Além também da dificuldade para se autorregular emocionalmente. A importância do autismo para a capacitação neuropsicológica é devido à heterogeneidade clínica do TEA, transtorno do espectro autista, tornando-se assim de difícil diagnóstico. A avaliação neuropsicológica se torna relevante por ter diagnóstico preciso, percebendo assim as funções e disfunções do transtorno desenvolvidas pelo indivíduo, assim tornando as indicações terapêuticas mais assertivas, levando a uma abordagem mais ampla, pois os autistas têm dificuldade de absorver intervenções. O TEA passou a integrar os transtornos do neurodesenvolvimento através da neuropsicologia. É possível saber quais as áreas mentais são responsáveis pelo componente executivo. Para a neuropsicologia, o TEA vem sendo um desafio que conduz o neuropsicólogo a aprofundar seus estudos, por atingir mais de 70 milhões de pessoas no mundo com esse transtorno crônico, com alterações nítidas no cérebro, influenciadas por fatores ambientais que fogem do controle devido a não existir uma intervenção sociobiológica ideal. A finalidade desse trabalho é esclarecer o papel do neuropsicólogo frente à neuropsicologia infantil perante o transtorno do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Quando se tem um diagnóstico, uma avaliação precoce, a criança autista ela terá um desenvolvimento muito mais saudável. Então, o neuropsicólogo ele atua desde a avaliação aos métodos escolhidos para intervenções necessárias para a melhoria da qualidade de vida do paciente. Ele vai avaliar o funcionamento cerebral. Essa avaliação ela é indicada em caso de suspeita de transtornos neurológicos. Então é muito importante a atuação, a interação, na verdade, da família, junto à escola, psicólogos e dentre outros profissionais no processo de reabilitação dessa criança, para que haja uma significativa melhora, no desenvolvimento dessa criança, ante setores afetados no seu cotidiano, que leva a criança a ter prejuízos nas relações interpessoais, na sua comunicação, no ambiente escolar, no meio social em que ela está inserida. Então hoje se tem uma possibilidade de inclusão em meio que antes era de afastamento, de total exclusão mesmo. Então para que se obtenha um sucesso no tratamento proposto, se faz necessário um constante estímulo para o desenvolvimento da criança, de forma que o acompanhamento não seja interrompido, promovendo assim uma harmonia e um equilíbrio entre pacientes e profissionais envolvidos na demanda, beneficiando a saúde do paciente.